mais um Top Clássicos. Vamos falar agora de Conan, de 1982, que levou ao estrelato um dos donos, aí pode-se dizer, do cinema com pipoca mais agressivo dos anos 80, o halterofilista Arnold Schwarzenegger, que até esse ponto aí já estava nos Estados Unidos aí cerca aí de uns 3 anos. Havia se metido em meia dúzia de projetos, mas nada muito significativo. Mas, nesse momento aí, pode-se dizer que ele já tinha alguns admiradores aí do seu carisma, e não somente dos seus músculos. Após viver 20 anos na sua terra natal, Arnold Schwarzenegger é alemão, ele consegue finalmente ser o campeão do Mr. Olympia. Ganhou um cheque de $100 e desembarcou em solo norte-americano. E seria com esse filme, mesmo malhando um pouco aí a performance dele, a que o Arnold ainda estava aprendendo, a se portar na frente de uma câmera, não deixou de fazer um ótimo filme. Mas vamos começar um pouco pelo início, que sempre é o melhor lugar. 1932. Os primeiros contos de Conan o Bárbaro acabam saindo em revistas e jornais. O seu criador, Robert Howard, havia inspirado, pode-se dizer, este personagem em outro personagem dele, que se chamava Cru, muito semelhante ao universo de Conan o Bárbaro. Escudo, espada, mundo sobrenatural. Mas os editores em geral achavam um mundo esquisito e um pouco violento e até sexual demais. Então Robert resolveu dar uma amenizada no seu brucutu e criou aí um musculoso um pouco mais ameno. E veio daí o Conan. Mas infelizmente ele escreve cerca de 20 contos ainda. Escreve ainda alguns rascunhos, nada muito sobre a fase do Conan Rei. E em 1936 Robert Howard se mata. Teorias é o que não faltam, mas deixar ele descansar em paz aí, que ele nem sabia que o universo dele ia se tornar gigantesco, virando livros e filmes. Mas é bom adiantar, nos quadrinhos o Conan é uma coisa, nos livros ele é outra e no cinema ele vai ser bem outra. O universo de Conan, a princípio, é para se passar sim no nosso planeta. Cerca de 10.000 a.C., o continente de Atlântida desaparece. E é nessa fase que vive o Conan, entre o desaparecimento do seu continente, porque ele é um Atlantis, e o surgimento dessas sociedades na Europa, que nós conhecemos através dos livros. Bruxas, monstros, clones, pessoas com poder super-humano habitariam esse planeta. E Conan faria parte dele, porque sendo um Atlantis, ter força, agressividade e adorar o mundo bélico estava já no seu sangue. O primeiro quadrinho saiu em 1952 lá no México, mas nos anos 70 a Marvel compra eles e por cerca de 25 anos faz uma farta edição de quadrinhos que infelizmente sofre um pouco com uma cronologia. Você vai pegar os quadrinhos aqui e as histórias vão estar bem esparramadas. Mas, vivendo na fase iboriana e nascido na Ciméria, esse brucutu vai vender a sua espada, vai ser pirata e vai fazer parte de exércitos quando interessar. Gasta tudo com diversão e tem uma sorte com mulheres bonitas de deixar James Bond deprimido. Mesmo assim, posso dizer que são quadrinhos ótimos, apesar de grande parte serem preto e branco. Ele reza e sempre pede ajuda para Kron, que é o seu grande deus. Mas no fundo ele sabe que uma lâmina afiada em suas mãos é o que acaba garantindo aí a existência dele. Até que nos quadrinhos, por volta dos 40 anos, ele vai ser rei por 30 anos da Aquilônia, que na realidade ele meio que se adona desse trono, não é uma coisa óbvio hereditária. Posterior, pelos 70 anos, o filho dele assume o trono e ele sai por mais aventuras, com 70 anos de idade, com seus amigos. É claro que essa fase de Conan Rei é uma total inspiração, como muita coisa que vemos nos quadrinhos. Porque o criador dele, o Robert, posso dizer que deu apenas o pontapé inicial. Mesmo assim,
muito indicado para você os quadrinhos aí do Conan. Mas agora vamos falar do que realmente vem ao caso. Por que não falar primeiro de algumas curiosidades? Por exemplo, cada espada que o Arnold usa custou cerca de 10 mil dólares. Inclusive ele pegou uma delas para ele. Parece que até no gabinete, quando ele foi governador da Califórnia, ele deixou uma. O halterofilista Franco Columbo fez um trabalho tão interessante no porte do ator que ele chegou a ganhar uma participação em bilheteria, já que o Arnold teve que perder muitos e muitos quilos de massa muscular para poder ficar um pouco mais ágil, e nem por isso deixou de ficar implacável. Ao contrário do que se pensa, Arnold não está usando uma peruca. Ele deixou aquela cabeleira ali crescer ao longo de 3 anos. Quando o filme estreou, o baixo astral era tão grande, mas mudou rapidinho. Afinal, foram filas e mais filas dando volta nos quarteirões. Às vezes eles tiveram que utilizar até motos para pegar rolos que estavam no estoque e levar logo para outro cinema. Teve locais que fizeram 3 sessões na primeira semana que o filme rodou, uma sessão atrás da outra, e as filas continuaram lá. Junto com o sangue artificial, eles colocaram um pouco de vodka. Isso contribuía bastante, já que as gravações acabaram saindo em locais muito frios e às vezes eles passavam aquele líquido no corpo ali para poder se aquecer. A primeira filmagem que o Arnold faz já é marcante para ele. Nesta cena, ele está no deserto, correndo de cães, que na realidade eram cães misturados com lobos, mas eram animais muito estressados, brigavam entre eles e chegaram a se botar nos treinadores. O Arnold é para subir num monte de pedra, fugindo deles, mas os cães acabam alcançando ele, puxando ele para baixo. Ele cai, quase que os animais o mordem e ele acaba tendo que levar vários pontos. Ele reclamou junto ao diretor, John Milius, essa situação. E o John Milius só olhou para ele e disse: a dor é passageira, mas o filme é eterno. Claro que o Arnold fez uma cara para ele que não gostou nem um pouco, mas se ele soubesse o que Conan representaria para o futuro da carreira dele, ele até aceitaria uns pontos a mais. Para sua amada companheira Valéria, ele diria apenas durante todo o filme 5 palavras, e elas aconteceriam exatamente quando eles se conheceram. Demorou cerca de 3 anos para aparecer um produtor interessado aí no filme. Mas quando Arnold entra e vê o Dino de Laurentiis atrás de uma mesa, pequeno como ele era, o Arnold perguntou: o que um sujeito pequeno como você está fazendo atrás de uma mesa tão grande? O diretor John Milius queria muito que o Arnold fosse o narrador do filme, mas chegaram à conclusão que o pesado sotaque alemão que ele ainda tinha na época, que nunca largou dele para valer, não seria uma boa ideia. Então pegaram o ator Mako, que no caso aí faria um carismático feiticeiro. E um ponto negativo é que o Conan era para ser um boneco. Já estava tudo pronto, mas de reunião em reunião chegaram à conclusão que a presença dele era um tanto violenta e sanguinária e poderia não se adaptar ao mercado. Então o que fizeram? Aproveitaram esse projeto e largaram tudo no boneco chamado He-Man. Mesmo hoje, pode-se dizer, ele está um tanto abafado por filmes como Coração Valente, O Último Samurai e tantas coisas que surgiram nos 80 e até no século 21. Conan o Bárbaro para mim continua respirando e muito bem, mesmo tendo aquele gosto de filme antigo. Mas as filmagens também não tiveram um clima muito amistoso. Os primeiros 4 meses de gravação foram na extinta Iugoslávia, que já enfrentava complicações políticas e até um princípio aí de uma guerra civil. Tudo era feito com certa desconfiança. É agora que o exército vem e nos expulsa. Mas depois desses 4 meses, a produção resolve sair dali. 6 meses, todo mundo fica apenas se aquecendo, até que a Espanha
é escolhido como novo palco. Dino De Laurentiis gostou do roteiro e o comprou. Para sorte maior ainda, ele resolveu manter toda aquela equipe que estava ali. Era 1977. Edward Pressman e Ed Summers assistiram o documentário Pumping Iron, em que o Arnold Schwarzenegger mostra um pouco das suas ideias, da sua vida no mundo dos halterofilistas. E eles chegaram à conclusão que estava ali um padrão que já poderia deixar um pouco de lado aí tantos projetos meia-boca que o Arnold vinha fazendo para investir em algo de fato interessante. Pegaram o halterofilista e levaram aí até uma livraria. E para sorte deles, o Arnold logo se identificou de cara com o personagem. Junto deles iria se unir Oliver Stone, que estava na época procurando um produtor para fazer o seu filme Platoon, que só sairia 10 anos depois, um filme de guerra aí que eu indico a vocês, e fez um roteiro. Só que o roteiro do Oliver Stone era um tanto gigantesco demais, necessitaria sim de CGI para funcionar direito. Sem falar que o próprio diretor John Milius, que também já havia se unido a essa equipe, achava o roteiro um pouco exagerado demais, né? Mas que hoje, quem sabe, poderia cair muito bem. Ali por 1979, o roteiro finalmente já estava como o diretor queria, algo um pouco mais realista, e de 79 em diante, vamos atrás de um produtor, que demoraria ainda cerca de 3 anos. O projeto esteve ali para ser abandonado por todos, mas ainda bem acertado. Roteiro e a grana, vamos começar a fazer o elenco. O diretor, John Milius, chegou à conclusão que ficaria muito difícil para o orçamento suportar atores muito conhecidos. Tanto que para fazer o mercenário Subotai, a ideia seria Jack Chan, mas infelizmente o chinês pediu tanta grana que foi deixado de lado. Então, por que não um surfista? Um surfista campeão lá do Havaí. Chamado, feito o teste e foi aprovado. Valéria deveria ser uma guerreira poderosa e ao mesmo tempo apaixonante. Por que não uma atriz que fez filmes meia boca, mas que acabou impressionando o diretor quando ela fez um tipo de uma dança um pouco mais sensual, mas sem demonstrar aquela malícia toda. Sandra Bergman e Gary Lopes já estavam no bar. Junto com eles estaria Arnold, que durante o filme, claro, foi muito questionado, gente. Ele está um pouco desajeitado, um pouco apagado, fazendo muitas caretas, mas na hora que pegava numa espada, mostrava um gigantismo enorme. O trio das pessoas legais já estava pronto, mas o que adianta poderosos guerreiros se não tiver poderosos vilões? Tulsa Doom. Ele seria um homem negro, cabelos lisos, longos, olhos azuis e que teria grandes poderes. Teste feito aqui, testes feito acolá. Quem acabou sendo escolhido foi o ator que faz a voz do Darth Vader. E na minha opinião, sim, ele está ótimo. James Earl Jones aceitou e entrou. Ele teria como capangas, de um lado, um sujeito que já era amigo de Arnold Schwarzenegger de longa data e que prosseguiu aparecendo em vários filmes do Arnold, inclusive. Este faria Hacksaw. Do outro lado, um antigo ídolo do futebol norte-americano, que faria Torgen. Estava feito então o trio dos capangas. Mas tenho que aceitar. Ainda é, posso dizer, 6 personagens um tanto caricaturados. Eles se movimentam dentro de um certo padrão. Mas isso não estraga nem um pouco, porque a ótima fotografia, esplêndida trilha sonora que explora todos os pontos, desde um ponto de um ataque a uma vila
até momentos mais emocionantes, até mostrando a solidão aí do Arnold em toda essa aventura. Sem falar, o diretor, John Milius, acerta a mão. E essa certa caricatura acaba não sendo muito agressiva, porque está envolta também em uma bela fotografia e numa bela produção.